Da gravação também. Iniciando a gravação. Bom, bom dia de novo. Estamos retomando a gravação da manhã do dia 7 de julho de 2020 e vamos passar para o julgamento do processo item 69 da pauta, Pequival Indústria, relatoria do Dr. Martim Gerso. Com a palavra, Dr. Martim. Bom, nesse caso, o DRJ deu pela improcedência da impugnação apresentada, inconformada quando o juiz apresentou recurso voluntário pelos 227 e 239. Vou passar direto ao voto, onde eu vou abordar o caso, né? De acordo com o relatório fiscal, a presente NFLD teve como fato gerador as remunerações dos segurados considerados pela empresa como contribuintes individuais, mas que foram caracterizados como segurados e empregados pela fiscalização nos termos da legislação previdenciária. As alegações relativas à falta da competência da Receita Federal do Brasil para declarar vínculo de emprego não tem como prosperar, uma vez que a fiscalização agiu com conformidade com o disposto no parágrafo 2º, artigo 229 do Regulamento da Previdência Social. Eu transcrevo o artigo e refiro que a fiscalização não considerou o segurado como empregado com fulcro na legislação trabalhista, mas sim com suporte na legislação previdenciária, assim sem razão recorrente quanto a essa alegação. É inerente à função da fiscalização constatar a existência ou não da relação empregatícia entre a empresa fiscalizada e as pessoas físicas que lhe prestaram serviço, independente da forma que foram contratadas. Já a competência da Justiça do Trabalho consiste no julgamento de controvérsia entre empregados e empregadores e corrente à relação de emprego, o que não se confunde com a ato de fiscalização da Receita Federal do Brasil. Na verificação fática durante a ação fiscal, a fiscalização constatou que estariam presentes pressupostos característicos da relação empregatícia, constantes artigo 8.212/91, artigo 12, inciso 1, a linha A. Ocorre que se uma pessoa presta serviço nas condições definidas no artigo 3º da CLT, ainda que sem qualquer registro ou enquadramento indevidamente como contribuinte individual, a fiscalização não tem o poder e o dever de considerá-la como empregado para fins de contribuições previdenciárias devidas pelo empregador. No presente caso contrário do que afirma a corrente, estão presentes os pressupostos básicos da relação de emprego, pessoalidade, neutralidade, atualidade, subordinação ou onerosidade, os quais foram comprovados quando do levantamento por meio do relatório fiscal de folha 55 e 58. A recorrente alega que os diretores não seriam empregados, assumiram o risco da atividade econômica. Contudo, trata-se de uma sociedade por cota de responsabilidade limitada e, de acordo com a Lei 8212, Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, tal administrador não é considerado como contribuinte individual. Então, aqui tem um detalhe que havia diretores não empregados, né, na empresa. Eles não eram nem sócios nem empregados e recebiam valores. A figura do diretor somente se verifica nas sociedades anônimas, logo nas demais espécies de sociedades, o dirigente era sócio ou se enquadraria na condição de empregado. Somente com o Código Civil, Lei 10.406 de 2002, passou a existir a figura do administrador não empregado, artigo 1060, 1075 e 1071, o que determinou a alteração da redação da linha H do inciso 5 do artigo 9º do Regulamento da Previdência Social. Assim, somente a partir da publicação do decreto 4.629 de 2003, para a caracterização do diretor não empregado, deve ser observado que esse deve ter efetivo poder de mando e deve participar do risco econômico. Logo, um diretor nomeado por assembleia de cotistas de uma sociedade limitada, que não seja sócio da mesma e não participe do risco econômico do empreendimento, será considerado empregado, possuindo os direitos trabalhistas e previdenciários. Contudo, na época do ocorrência do tirador, a figura do diretor não empregado apenas era admitida nas sociedades anônimas, o que não é o caso do recorrente. No caso, o período de apuração foi em novembro de 97 a dezembro de 2001, anterior à legislação mencionada. Para as sociedades por cotas de responsabilidade limitada, eram considerados como contribuintes individuais os sócios que administravam a sociedade e recebiam remuneração por isso. Por sua vez, os demais administradores devem ser considerados empregados, logo correto o procedimento fiscal. Sobre a multa de uso cobrada na presente NFLD, ambos possuem devido respaldo legal e são de caráter irrelevável. Aí eu cito a súmula CARF número 4, que trata da Selic e de sua legalidade. E também em relação à multa moratória, ela está prevista no artigo 35 do 8212, em relação às alegações de inconstitucionalidade e legalidade da multa, a súmula CARF número 2, diz que não é competente esse conselho para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária. Assim, por tal fundamento, inaplicável a redução da multa aplicada para o percentual de 2%, que é o pedido que ele faz. Disposto, o voto por negar o provimento do recurso. Ok, colegas, alguma dúvida?
Então, eu vou passar a votação. Doutor Mário? Acompanho o relator, senhor presidente. Ricardo? Eu acompanho o relator, senhor presidente. Mila? Acompanho também. Caio? Acompanho o relator. Leonan? Acompanho o relator, presidente. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho, então ficou por unanimidade de votos negar provimento ao recurso para esse item. E aí vamos passar aqui, temos nos itens 70, 71 e 72, foi retirado de pauta por solicitação da Procuradoria, vai ficar para julgamento em reunião presencial. O item 73 é da minha relatoria, vou passar ao exame. Contribuições previdenciárias, período de apuração 99 a 2005, são 73, tá? Laboranálise interessado. São contribuições devidas à Seguridade Social e ao terceiros, subsegurados empregados e contribuintes individuais, período de maio de 99 a dezembro de 2005, como referi, conforme narra a decisão de piso. Na impugnação, o contribuinte se limitou a contestar a exigência da contribuição social destinada ao financiamento da aposentadoria especial devido ao segurado que estiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física. Ele enumera determinadas pessoas e diz que, de acordo com o PPRA, as atividades exercidas pelos referidos não são consideradas insalubres. Isso aí foi na impugnação. E o processo foi encaminhado para pronunciamento do auditor fiscal, e o auditor fiscal disse que o PPRA não foi apresentado na época da fiscalização, não foi apresentado nem o LTCAT, nem o PPRA, e foi elaborado posteriormente esse documento. E ela explica que o lançamento foi feito com critérios... Foi presumido que todos os trabalhadores estavam sujeitos a agentes nocivos, baseado no pagamento adicional de insalubridade dos trabalhadores, constante das folhas de pagamento, conforme os artigos 189 e artigo 192 da CLT, e norma 14 e 15, anexo 14 da norma implementadora 15. A atividade da empresa está desenvolvida pela empresa, o laboratório, né, também, que tem um determinado enquadramento, e também as informações da GFIP declaradas pela empresa em período antecedentes. Além das informações constantes da GFIP, foram compulsadas por pagamento pessoal, nos quais constava o pagamento a título de adicional de salubridade. Então, o critério foi a atividade desenvolvida pela empresa e reforça que não foi apresentado o PPRA para o período, que a própria contribuinte disse que não teve condições de apresentar o PPRA. Então, a autuação foi mantida em parte, tendo sido já reconhecida na decisão, isso é importante, na decisão de piso já reconheceram a decadência, tá? E por força aí da súmula 8. E aí, recurso involuntário foi interposto em outubro de 2009, e ele pediu de novo a decadência das competências até fevereiro de 2001, e reiterou o entendimento de que parte dos segurados não estavam sujeitos a aposentadoria especial por não trabalhar em condições que justifiquem. E diz que o PPRA não foi apresentado tempestivamente por conta de conduta desidiosa da empresa contratada para sua elaboração. O relatório passa ao voto. Estou conhecendo apenas assim, parte do recurso, porque... apesar de interessado por postular reconhecimento da decadência das contribuições até a competência de fevereiro de 2001, no exame das alterações promovidas pela instância recorrida ao lançamento, é possível verificar que não mais remanesceram exigências da espécie na autuação. Tá, isso já consta das informações do fisco, as folhas 556 e 557, que ela diz que cumpre esclarecer que os valores lançados até a competência de fevereiro de 2001 já foram excluídos da notificação, conforme demonstrativo tal. Então, eu não resta interesse de agir do recorrente quanto ao particular, inclusive a DRJ também reconheceu isso, né? e que já tinha havido a decadência, então, porque ainda existe exação remanescente para as competências anteriores a março de 2001, após as exonerações já promovidas pela decisão de pílula. Então, existe ausência de utilidade e necessidade da reforma contestada nesse ponto. Então, estou não conhecendo a decadência, né? E
Quanto à questão de fundo, a contribuinte admite não haver entregado o PPRA na cursação fiscal, ainda que intimada para tanto, mas alega que as condições fáticas a que estavam sujeitos os empregados não mudaram no período posterior. E eu entendo que não assiste razão, porque, como explica a contestada, a empresa com atividade que expõe o trabalhador a agentes nocivos, que comprovadamente sejam prejudiciais à saúde ou à integridade física, que seja a concessão de aposentador especial, está sujeito a pagamento de alíquota adicional sobre as remunerações pagas ao empregado que trabalha sob tais condições, consoante dispõe a lei dos benefícios, no artigo 57, também o inciso 1 do artigo 387 da INSRP 3, de 2005, que foi reiterado na 971, na IN 971 de 2009, dispõe que na falta do PPRA, caberá à empresa o ônus da prova em contrário, e que a contribuição será lançada por arbitramento nesse caso de falta do PPRA. Impende registrar que a norma regulamentadora 9, emitida pelo Ministério do Trabalho, estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação por parte dos empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados do PPRA, visando a preservação da saúde e integralidade dos trabalhadores, para controle aí dos riscos ambientais e comprovação da situação. E nesses itens 9.21194.1 dessa norma está regrado que deverá ser efetuada sempre que necessário e pelo menos uma vez ao ano uma análise global do PPRA. Isso é responsabilidade do empregador. E no caso a interessada não apresentou o PPRA relativo aos anos calendários sob exame, responsabilidade essa sua, na qualidade de empregadora, conforme as normas superreferidas, ainda que eventualmente tenha ocorrido problemas com a pessoa jurídica contratada para a elaboração do documento e apreço. Então, eu reitero aí que a empregadora deve mostrar que gerencia adequadamente o ambiente de trabalho, eliminando ou controlando os agentes nocivos, e as demonstrações ambientais, dentre as quais o PPRA, permitem que as autoridades competentes afiram se está sendo efetuado esse gerenciamento de riscos contra essas condições. A ausente de PPRA no particular, que foi apresentado somente em 2006, e tendo em vista o exposto mais acima, inciso 1 do artigo 387 da NSRP, número 305, procede a fiscalização ao arbitramento das contribuições, considerando que todos os trabalhadores estavam sujeitos a agentes nocivos, tendo por isso ter as seguintes fontes de informação: pagamento adicional de insalubridade dos trabalhadores, constantes nas respectivas folhas de pagamento, faltou folhas aqui, folhas de pagamento, atividades desenvolvidas pela empresa e informações constantes da GFIP. O fato que o arbitramento deu-se de acordo com as normas vigentes, né, artigo 33, 8.212, 273 do decreto, e sendo 11 a recorrente infirmar a aferição indireta levada a efeito, do qual não se desincumbiu, limitando-se a acarrear documentos extemporâneos aos fatos examinados. Anote-se que sequer há como inferir, com base no PPRA apresentado posteriormente, que os trabalhadores que pretensamente não estariam sujeitos às condições laborais nocivas haviam ou não estado a elas sujeitos nos anos anteriores. Trata-se de mera especulação, amigos de documentos hábeis para confirmar tal pretensa situação, especulação assim suficiente para dar ensejo à reforma do crédito tributário objeto de lançamento. Então, eu estou conhecendo parcialmente do recurso, não conhecendo da decadência, por falta de interesse de agir, para a parte conhecida negar-lhe provimento, e esse é meu voto. Se ninguém tiver dúvidas, eu passo aí a coleta. Doutor Mário? Acompanho o voto, senhor presidente. Martim? Acompanho o voto também, presidente. Ricardo? Acompanho o seu voto, senhor presidente. Ludmila? Eu também acompanho. Caio? Acompanho o relator. Leonan? Acompanho, presidente. Juliano? Acompanho seu voto, presidente. Então, fica por unanimidade proclamado esse resultado, conhecimento parcial, na parte conhecida, negar provimento. Eu passo a palavra de imediato para a doutora Ludmila, o item 7.4 da pauta de sua relatoria. Por favor, doutora. Esses processos, né, que nós estamos apreciando agora, foram processos que estavam pautados da outra sessão e não foram julgados por questão de tempo. Esse primeiro processo, eu acho que ele é bem simples, então daria para fazer um resumo mesmo só dele. No caso, é uma exigência de terceiro e de segurado empregado. Foi feita uma aferição indireta, porque a recorrente não apresentou nenhum documento. Um pouco contraditória a peça, porque fala que
apresentou documento suficiente para que fosse feita a correta aferição da base de cálculo, sem necessitar que fosse feita por aferição indireta. Depois fala que, na verdade, não tem segurado o empregado, porque é uma firma de vigilância eletrônica. Então, por ser uma firma de vigilância eletrônica, não teria ninguém que enquadraria nessa situação. Então, a única tese, né, na verdade, é isso, é uma insurgência quanto à impossibilidade de aferição indireta da base de cálculo, sob a argumentação de que esses documentos os documentos requeridos teriam sido apresentados. Então, meu encaminhamento seria de conhecer do recurso integralmente, porque a única matéria devolvida, a única matéria suscitada desde a impugnação é essa. Então, consta, né, as folhas 38 e 40, que ela foi devidamente intimada e quedou inerte. Então, foi feita uma análise da documentação que era disponível. Assim, após a análise da documentação disponível, foi necessário fazer a aferição pelas notas fiscais de serviço, ao constatar que a empresa não comprovou, através da sua contabilidade, a remuneração da mão de obra necessária à prestação de serviço. A empresa declara em GFIP o número de empregados, no entanto, esta mão de obra não é suficiente para a prestação de serviço em anexo, relatório da notificação. Então, por entender, né, que houve essa apresentação deficiente, ela escreveu, né, as importâncias que ela reputava devida, através de aferição indireta. Então, eu acabei até fazendo essa revisão ontem, logo depois que eu inseri a minuta, a alegação dela, né, no sentido de que não teria mão de obra, porque é como é que fala? Uma empresa que faz serviço de vigilância eletrônica, uma coisa, ok, tudo bem, não vai ter uma mão de obra imensa, mas alguma mão de obra até para instalar, para fazer qualquer manutenção existe, né? Então, não sendo crível, né, a alegação, e também por ser fato que não foram apresentados os documentos, aplicável o parágrafo 6 do artigo 33 da 8.212, fazendo a aferição indireta das contribuições devidas. Esse é o encaminhamento, então. Ok. A situação ficou clara, né, para todos. É uma firma de vigilância que alega fazer monitoramento eletrônico, só que então não teria, como teria, essa aferição direta não estaria correspondendo, mas ela não traz a documentação para testar suas alegações. Está aberto aí o debate, senão passa a coleta de votos. Doutor Caio, com a palavra. Eu estou lendo aqui o voto. A empresa declara em GFIP um certo número de empregados, certo? E a fiscalização discorda de que aqueles empregados sejam suficientes mas ela dá algum parâmetro para isso? Ela dá alguma justificativa para essa discordância? Não, na verdade, aí tentando rememorar do que eu lembro desse voto. Na verdade, pela vultuosidade das notas fiscais dos serviços que eram prestados, pareceu, a fiscalização entendeu que aquele número de serviços, aquela monta, não poderia ser prestada por uma quantidade tão diminuta de empregados. E após ter requerido complementação da documentação, ela permaneceu inerte, então por isso da aferição indireta. Porque esse tipo de serviço de monitoramento eletrônico, de fato, você consegue ter um monitoramento de extensa área com muito menos gente do que se você fizesse um monitoramento presencial, tá? Isso tanto é fato que, hoje em dia, essas empresas de segurança estão investindo fortemente em portarias eletrônicas, condomínios e tudo mais, né? Justamente para essa redução de pessoal. Eu acho que fica um falho a fiscalização simplesmente dizer com base na nota fiscal, e aí eles apuraram com base na nota fiscal, fizeram uma aferição indireta com retenção de 11%, como é que foi? Qual foi o critério de aferição indireta que eles utilizaram? Vou ter que olhar nos autos, gente. Isso aí eu não vou conseguir lembrar, não.
O meu questionamento é com relação à demonstração, porque a aferição indireta, ela não desincumbe a fiscalização de demonstrar uma plausibilidade da atuação, né? Então, se eu estou dizendo que, pelo volume dos contratos que ela tem, ela não poderia ter só aqueles funcionários, eu tenho que dar pelo menos um parâmetro, uma comparação, tá? Eu vou fazer uma verificação no setor, através de RAIs, sabe? A fiscalização tem uma série de mecanismos para demonstrar de que aquele padrão não está sendo seguido pelo segmento que ela atua, né? Se ela não fazendo isso, não quer dizer que a fiscalização não esteja dizendo a verdade, né? Ou então que a fiscalização foi à empresa e constatou, né? Isso muitas vezes era feito. A fiscalização vai à empresa, constata que a empresa tem muito mais funcionários do que ela declara, só que com a impossibilidade de retirar aquilo um por um, ele faz a aferição indireta, mas ele motiva isso. A minha dúvida é essa, né? Está devidamente motivado? Eu faço esse questionamento porque numa execução judicial isso tudo pode cair por conta dessa falha na fundamentação da aferição indireta. Então, a dúvida é bem compreensível. Eu acho que os autos, creio que não sejam grandes, é fácil de verificar isso nos autos, né, doutora? Uhum. E só uma... Interessante pedir listas? Não sei, a gente está com tempo. Se for rápido, e só uma volumes não, mas se for um volume só, isso aí é bem fácil. Não, é pequeno, são 145 folhas, é pequeno. Dá para ver aqui que motivou aí a fiscalização, como é que foi feito essa critério, na verdade, quer saber o critério para essa aferição indireta. Uhum. E só lembrando, assim, uma coisa também que eu estou resgatando das minhas anotações aqui, ela não entrega, apesar de ter sido requeridos, livros diários dos anos 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, e também não forneceu os arquivos também em forma digital, conforme requerido pela fiscalização, de modo que fosse aferido, né, a situação da empresa à época. Mas espera aí que eu estou tentando resgatar aqui se eu tenho algo mais. Ricardo está querendo falar. Pode falar, Ricardo. Em defesa de doutora Ludmila, quanto ao trabalho remoto, doutor Caio, o período de apuração é de 2000 a 2006, naquele tempo não existia ainda essa intensidade do acompanhamento de condomínios remoto, então eu acho plausível a necessidade de quantidade de funcionários maior do que o realmente comprovado pela empresa. Ok. Eu estou vendo aqui no relatório, ele elaborou uma planilha para demonstrar isso. Tá? Folha 49. A gente fica com 5 minutinhos aí para vocês verem com calma, dá tempo, e a gente prossegue. Então, não chegamos a conclusões precipitadas. Eu estou com um problema aqui no meu PDF, então não estou conseguindo ajudar. Mas tem vários colegas aí, bastante diligentes, que podem ajudar. Acho que esse problema está sendo geral, porque eu também estou tendo dificuldade no meu PDF.
relatório abrir após um sofrimento. Estou lendo aqui também. Fiscal, ele planilha, ele nota, faz a fiscal da faturamento com um percentual de 40%. Então, ele entrou daquela 40% do valor da nota. Só que porque entende? O contribuinte dessa expedição que ele deve ficar para aí, ele tem contar isso. Ele diz ele né? Veja naquele em uma feição direta, ele deu para utilizada na para fins de aferição a mão de obra utilizada na realização de serviço empresa com mínimo 40% do valor do serviço constantes da norma fiscal. Ok. Agora, boas ponderações, Caio, eu vou acrescer esse melhor detalhar eles são questionamentos futuros. Eu agradeço essas considerações que você colocou e eu vou fazer essa retificação para acrescentar esses termos do relatório. Está mantido. Ok, a minha parte está esclarecido. A gente chegou a iniciar a votação, agora
Não, né? Não. Alguma dúvida adicional, eu vou passar. Então, doutor Mário, como vota? Acompanhe a relatora, senhor presidente. Martim? Acompanhe a relatora. Ricardo? Acompanho a relatora. Caio? Acompanho a relatora. Leonan? Acompanho. Juliano? Acompanho a relatora, presidente. Eu também acompanho. Então, ficou por unanimidade de votos, negar provimento do recurso, e a relatora vai fazer essa especificação para ficar mais transparente, né? O critério aí adotado, que consta no auto, vai constar também no seu voto. Eu passo a palavra de novo para a doutora Ludmila. 75 é a mesma empresa, né? É a mesma. A diferença é que esse é um CFL 69, que, na verdade, ela não foi feita... Deixa eu só abrir aqui. Tem algumas teses... Deixa eu ver se é esse que eu quero ler mesmo. É esse mesmo. Tem algumas teses, na verdade, que foram... Esse era mais simples, né, no sentido de havia apenas uma alegação, que era a questão da aferição indireta. Nesse caso aqui, as alegações, elas são... Não que elas sejam complexas, mas há uma necessidade de melhor detalhamento. O voto é curto, então eu vou pedir licença para fazer a leitura. Okay. Então, é um recurso voluntário, né, interposto pela mesma empresa contra um acórdão da DRJ de Belém, que rejeitou a impugnação para de ofício... porque tem uma retificação da multa que foi feita pela própria DRJ, e por isso que enseja maiores problemas. Mas vamos lá. Então, rejeitou a impugnação apresentada para, de ofício, retificar o valor da penalidade de 10.411 para 9.138. De acordo com o relatório fiscal, foi constatado o errôneo, abre aspas, preenchimento do campo FPAS e código de outras entidades, omissão de percentual da alíquota RAT nas competências de janeiro de 2001 a dezembro de 2005. Além disso, a fiscalização afirma que não foram informadas em GFIP as modificações relativas às rescisões, elencadas às folhas 16 e 17. Em razão do descumprimento das obrigações acessórias elencadas, atraída a multa prevista no parágrafo 6 do artigo 32. A instância ACOL, ao promover a retificação de ofício da penalidade aplicada, o fez pelas razões assim sumarizadas. O que ela explica é que, com uma modificação feita em 2003, a penalidade, ela não mais poderia ser enquadrada como omissão não relacionada a fatos geradores de contribuição, devendo o erro de RAT, no caso, ter sido informado em uma GFIP com uma alíquota menor que a indevida, como é o presente caso, sendo capitulado como infração ao artigo 32, inciso 4, parágrafo 5º, e não parágrafo 6º, como foi capitulado anteriormente. Então, intimada do acordo, a recorrente apresenta um recurso voluntário, folhas tais, arguindo em sede preliminar a nulidade do acórdão por nulidade no termo de intimação, a nulidade do julgamento por vícios que ele diz que estão no voto da relatora, a nulidade do acórdão em razão da violação da competência do auditor fiscal e, por fim, afirmou haver uma nulidade do julgado por violações aos princípios constitucionais da legalidade, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Quanto ao mérito, ele acaba replicando as mesmas teses que foram suscitadas em caráter preliminar, ausência de competência da relatora, nulidade das certificações, nulidade por cerceamento de defesa, aí eu referenciei as páginas, e ainda se insurge contra a alíquota RAT aplicada, fala que o código atribuído pela fiscalização, contra o código atribuído pela fiscalização, e se insurge também contra o não acolhimento do pedido de relevação da sanção. Então, em que pese a recorrente não ter em sua peça impugnatória suscitado a nulidade da intimação, por se tratar de matéria de ordem pública, conheço integralmente do presente recurso, presente os pressupostos de admissibilidade. Registro que os argumentos de cariz preliminar declinados, replicados como se de mérito fossem, serão apreciados em conjunto. Então, a nulidade do termo de intimação para apresentação de documentos, ela fala o seguinte, que, abre aspas, a auditora, ao se apresentar na empresa para exercer seu dever de fiscalização, não se reportou aos sócios gerentes, preferindo tratar a sua missão com o atendente do prédio, a quem entregou o termo de intimação para apresentação de documentos, como que consta as folhas
no documento que já foi acostado aos autos. Essa alegação está na folha 53. De início, eu esclareço que a narrativa declinada carece de verossimilhança. Não foi o atendente do prédio que recebeu o termo de intimação, mas sim funcionários, foram o contador e a secretária, contratados pela própria recorrente, vide folhas 12 e 13, respectivamente. De toda sorte, ainda que tivesse o atendente do prédio recebido o termo, sequer haveria de cogitar nulidade. Conforme dispõe a súmula 9, que pode ser mutatis mutandis aplicada ao presente caso, é válida a ciência da notificação postal realizada no domicílio fiscal eleito, confirmada pela assinatura do recebedor da correspondência. E ainda que assim não fosse, em relação ao princípio de não ter nulidade sem prejuízo, está afastada essa nulidade, eis que alcançado, sem quaisquer prejuízos, o objetivo colimado. Conforme consta do relatório fiscal, em 20 de 1 de 2006, a empresa foi cientificada do procedimento fiscal mediante o termo de início da auditoria fiscal, acompanhado do termo de intimação para apresentação de documentos, para que fossem apresentados os documentos nele arrolados. Na data solicitada, a empresa nos apresentou, dentre outros. Então, ela apresentou os documentos que foram requeridos. Ao longo de sua peça, em momento algum, afirma a recorrente não ter apresentado o documento por não ter tomado ciência da notificação. Muito pelo contrário, as folhas 58 afirma ter apresentado à autoridade fazendária os livros de empregados, as GFIPs, etc, etc. Então, por ter sido devidamente cientificada, eu rejeito a preliminar de nulidade. Da incompetência da DRJ para, de ofício, proceder retificações no lançamento. Em reiteradas passagens, sustenta a recorrente que houve a promoção deliberada de modificação do auto de infração, em total desacordo com a lei, presente que os atos de administração são vinculados e não há previsão legal para tanto. Fecha aspas, isso consta do recurso, recurso que a gente está apreciando. Ao seu sentir, teria então havido uma invasão das atribuições de auditor fiscal pela relatora, fecha aspas, o que faria imperiosa a declaração de nulidade da declaração, da autuação. Ouvida a recorrente que o digesto tributário delineia as hipóteses em que poderá o lançamento ser modificado, incluindo dentre elas a iniciativa de ofício da autoridade administrativa nos casos previstos no artigo 149. Aí eu fiz a transcrição. Ademais, como bem ressaltam tanto o parecer da COSIT número 38 quanto o de número 8, a administração tem o dever de revisar os seus próprios atos, inclusive anulando aqueles que foram eivados de ilegalidade. No presente caso, constatada a apuração inadvertidamente a maior da sanção combinada, agindo dentro das suas competências, houve a DRJ por bem minorá-las. Então, eu não acolho essa preliminar também. Da nulidade por afronta aos princípios constitucionais da legalidade, da ampla defesa do contraditório e ao devido processo legal. A recorrente afirma, que eu vou ler só o destacado, o acórdão recorrido deveria ter determinado a baixa do processo em diligência para se verificar a correção do auto, intimar o pretenso sujeito passivo da obrigação a novamente exercer o direito de defesa. Então, a nulidade do processo, ela pede, a nulidade do processo, recomendando seu arquivamento sem resolução de mérito. Isso porque, conforme já relatado, foi a penalidade aplicada minorada de 10.411,20 para 9.138,72, porquanto o erro na identificação da alíquota RAD a partir de 2003 faria atrair a penalidade prevista no parágrafo 5º do artigo 32 e não aquela contida no parágrafo 6º do mesmo diploma. Com a edição do decreto 4.729, passou-se a aplicar a multa de 100% do valor devido relativo à contribuição não declarada, não somente em caso de apresentação da GFIP à Previdência com dados não correspondentes ao fato geradores, quanto também a definição da base de cálculo, mas em relação a qualquer alteração que modificasse o valor das contribuições. Dessa forma, erros no preenchimento das GFIPs, informando a alíquota RAT menor do que a devida, não mais deveriam ser enquadrados como omissão não relacionada a fatos geradores de contribuições previdenciárias, que está no parágrafo 6º, passando a ser capitulado com uma infração devida no parágrafo 5º. A despeito de existir equívoco sobre o quantum da plenalidade aplicada, certo é que o dispositivo legal infringido foi corretamente indicado, conforme se verifica tanto do auto de infração quanto do relatório da infração, qual seja o inciso 4º do artigo 32 da Lei 8.212.
Por esse motivo, eu não vislumbro modificação de critério jurídico, tampouco cerceamento de defesa capaz de atrair a mácula da nulidade. Em igual sentido, confira esse precedente colhido da egrégia Câmara Superior deste Conselho. E aí eu destaco, somente enseja a nulidade do auto de infração os erros de capitulação que impliquem, em tese, cerceamento de defesa ao direito de defesa do contribuinte. Então, fundada nesses motivos, eu também deixo de acolher a preliminar de nulidade. Do mérito, do correto preenchimento do código FPAS e da inaplicabilidade da alíquota RAT de 3%. A recorrente alega que a atividade por ela desenvolvida não se enquadraria em nenhuma dos códigos, tendo apontado de número 566 em suas GFIPs, por ser, abre aspas, o que mais se aproximava, fecha aspas. Sustenta também que, abre aspas, por exercer apenas atividade de vigilância eletrônica e de agente de portaria, as atividades consideradas pela classificação oficial como de risco leve estaria sujeita à alíquota mínima de 1%. Entretanto, a prestação de serviço de segurança desarmada e serviço de monitoramento e de locação de mão de obra para serviços condominiais de controle de acesso, agente de portaria, há de ser enquadrada como atividade de vigilância e de segurança privada, de código 515 de alíquota RAT 3%, conforme o anexo 5 do decreto 3.048, tabela 1 do anexo 2 da instrução normativa, número 3 de 2005, e anexo 5 do decreto 6.957. Então, também deixo de acolher a tese suscitada. Da necessidade de relevação da multa. Então, fala, né, como a gente já julgou aqui inúmeras vezes, 3 são os requisitos inarredáveis, né, para que seja a sanção relevada. Pedido e correção da falta dentro do prazo da impugnação, primariedade e inexistência de agravante. No tópico destinado à improcedência do indeferimento da relevação da sanção, folha 60, após abstratamente asseverar que, abre aspas, as provas possíveis foram carreadas aos autos, fecha aspas, sem qualquer menção quanto à correção da falta que lhe fora imputada, frises, pede que seja, abre aspas, anulado o auto de infração e determinado o arquivamento sem resolução numérica. Ao final de sua peça recursal, tampouco pede a relevação da penalidade aplicada. De toda sorte, né, eu acho que inclusive seria o caso até de não conhecimento dessa alegação, porque ela só surge genericamente, aí, sem qualquer aprofundamento e nem é reiterado ao final, mas ainda que eu aprecie essa alegação, o preenchimento dos requisitos para a relevação da multa não foram preenchidos, então eu indefiro. Então, ante o exposto, eu nego o provimento ao recurso. Ok, doutora. Alguma dúvida? Então, passar a votação, então, doutor Mário. Acompanhe a relatora, presidente. O Martim. Ricardo. Acompanha. Tocar. Acompanha, doutora. Jonan. Acompanha, presidente. Eu também acompanho. Então, flamengo ao recurso no item 75, retorno para o item 76. Essa é bioratórios. Doutora? Acho que lembro um minuto, eu caí difícil, eu fiz o meu encaminhamento, mas eu acho que vou acabar pondo. Ainda tem uma congruência com o que foi apreciado. O inteiro teor do ponto da ETA foi apreciado, as razões que foram dadas na emissão, só que a emenda não transcreve o objeto da lei. Então, eu não fiz essa nota no meu, mas eu fiz em termos de, mas eu acho que eu vou só bater no as razões de valor devida à pensa, aqueles de fato recolhidos. De terceiro, na verdade,
esse processo criado mais de não apresentar apenas uma ela não aplica por estar em atenção também ao modelo, eu acabei conhecendo do recurso, que é chamado de ação, e o único ponto, na verdade, né, os únicos pontos que são trazidos, lembrando aqui, é questão da nulidade do lançamento, inaplicabilidade da taxa C e como replicar não um pedido de realização de em que só pese estreitamente o objeto da enfrentar matérias tratadas em sede de nação, entra da de erro prazer alheio para sob escrutínio, a qual a transformada da decisão recorrente apresenta, segundo a de infrações declinados em instituição 67, que são as sintetizadas a necessidade de são do crédito de infração. Ainda observa os requisitos da sua lavra, divergência entre os fatos da azendária e aqueles que teriam aplicado anulação total prático que o delícia sim, tem sido representados as emendas pensando desde preliminar o lançamento de forma genérica não precisa dar em português no tempo da fiscal que tem como eleito penais do processo. Observa que tanto a ativa foi estar nos fundamentos legais, por exemplo, 23 e 26, estão explicitados as infrações justamente cometidas, bem como em grau de cada não há possibilidade, porque as informações ali contidas, a gente teria pleno conhecimento de dados, queria contestá-lo, bem dos constitutos ativos sintético feito por isso do relacionamento, o próprio relatório fiscal, então, não ter demonstrado efeito do artigo 11, 72, sim, em serviço, artigo 59, eu rejeito a nação. Recolhimento em suas clientes desconstituíram que se é documento presente que a gente paga no total de 100%, corresponde a 3,3%, que esse território desconsiderou tais documentos ao contrário, genericamente ela foi calculada em valor que eles nos de regulamento a R$1.000, que é de multa todos 6 mil, em vida a comprovar que as divergências apuradas da esperar o limite lá quando você vê aqui respeito ao amplo defesa ao contraditório. Então, desenvolver anos probatórios sobre a taxa Selic, súmula 4 do CAR, do pedido subsidiário de realização
de no tópico, após querer fosse pleiteiro, defesa de pedido de ser contado com o artigo 18 da 735, é necessário, né, que seja necessário motivar, né, esse pedido, e o artigo 18 autoriza que esse pedido seja indeferido caso seja a perícia prescindível ou impraticável. Então, por não ter sido justificado, se ela tivesse apresentado os documentos requeridos, poderia elidir, né, a pretensão fiscal. Eu tenho como deficiência a realização da perícia, razão pela qual, então, ante o exposto, eu nego o recurso. Na verdade, minha proposta, não sei o que acha. Na emenda, eu de ofício declararia inexatidão ou eu acho que não tem que não é assim, na verdade, a gente não vai ficar fazendo o cara ver cada nem vai ficar corrigindo aqui. Porque o problema é que esse era inteiro, eu até só fiquei na dúvida por causa disso, mas tranquilo. Eu particularmente, eu não vejo motivo, assim, que teria de ter implicado em prejuízo ou defesa do contribuinte esse elemento. Eu acho que se não há um prejuízo ou defesa, ele ele alegou que houve prejuízo em função da emenda, ele mostra que viu a fundamentação do voto está adequada, está completa, está de acordo com o dispositivo. Então, na verdade, vai fazer uma nulidade parcial aí de ofício, eu acho que é complicado desnecessariamente. Desculpa, acho que pode deixar do jeito que dá. Tá, senão a gente vai ter que estabelecer critérios. Quando todo evento estiver errado, quando do 10J, quando estiver parcialmente errada, sabe? Eu acho que se não tem alegação do contribuinte, se tivesse alegação do contribuinte, até acho que poderia pensar em alguma coisa do gênero, mas no caso não tem, e eu não vejo particularmente necessariamente a defesa, tá? Não tem. Suscita, tem. Então, a gente vai decretar nulidade para quê? Não tem cessamento da defesa, artigo 59 do PAF, mas eu passo a palavra para os colegas aí. O Leonardo pediu a palavra primeiro, depois o Caio. Por favor, Leonardo. Obrigado, presidente. Ludmila, eu estava olhando aqui, ele imprimiu a impugnação sem mudar sequer o nome para recurso voluntário e mudou a data, e isso é o recurso voluntário, né? Concorda? Exatamente. É o que eu falei, ele apresentou uma segunda impugnação que é ipsis literis, como eu coloquei no voto, a primeira, assim, é caso para mim de não conhecimento. Eu já tenho precedente desse colegiado, inclusive o voto foi meu, exatamente nesse sentido, não conhecer do recurso, porque não tem nenhuma dialeticidade com a decisão recorrida. Sim. Recurso voluntário tende a recorrer da decisão anterior. Eu concordo, eu concordo. A razão, né, de eu ter feito isso foi Luzmila está concordando com tudo, quer dar nulidade parcial, quer negar provimento e ainda não conhecer. Luzmila. Com relação à nulidade... O que eu fiz? Mas só explicando, tanto é que eu registrei que seria caso de não conhecimento. Eu conheci, apreciei, até seja por formalismo, né, moderado, e seja também por uma aplicação subsidiária do CPC, que a gente, hoje em dia, o CPC privilegia soluções de mérito. Então, eu acho que eu estaria dando uma melhor prestação jurisdicional, apesar de registrar e saber que seria caso de não conhecimento. Se algum colega tivesse proposto solução similar, eu não apresentaria objeção, mas eu achei que eu estaria fazendo um melhor serviço se eu registrasse isso e apreciasse as razões, até porque é caso também, inclusive, de indeferimento, então eu não vejo nenhum prejuízo, entendeu? Eu acho que estaria o voto mais completo, mas eu concordo. Leonardo, por favor. Com relação à nulidade, eu vou votar por não conhecer, eu até antecipo. E com relação à nulidade aí que seria de ofício, não houve prejuízo algum, você disse que foi amplamente analisado, então, eventualmente, a emenda, e também eu concordo com o Rony também, que a gente está fazendo o cotejo desses pontos abertos aí sem ser alegados, é complicado. Então, não se pronuncia nulidade, né?
Agora, eu não conheceria, porque ele imprimia a impugnação sem mudar nenhum nome. E trocar só a data e empurrar lá dentro do processo, é voluntário. Então, o Caio... E tem precedente da turma. Então, mas realmente você foi vencida naquele precedente. O Caio, por favor. Ótimo, então estou sendo muito condizente. Caio, com a palavra. Não, só para complementar, eu concordo também integralmente com o que o Rony colocou, com relação a não haver prejuízo e tudo. Eu acrescentaria o seguinte, se você considerar que aquela transcrição da ementa divergente do que consta no voto, o que seria aquilo? Seria um erro material, um erro... isso seria, se fosse aqui no CARF, isso seria solucionado mediante um embargo de declaração, certo? Há um instrumento que se tem lá em primeira instância, é aquela retificação por erro material, que tem a previsão no 735, a portaria 341 da Receita, que regulamenta o funcionamento da DRJ, diz que nesse caso teria que ser emitido um novo acórdão. Então, não teria como você fazer isso parcialmente, né? A DRJ teria que emitir um novo acórdão. Se não há nem sequer alegação da empresa, eu também... Gente, isso foi uma pergunta, assim, isso como vocês podem ver, não consta nem no meu encaminhamento, né, isso foi uma crise de consciência, numa releitura, que talvez a gente pudesse colocar isso para mostrar que estamos atentos às emendas, mas eu concordo com vocês, em momento algum eu falei que eu achava que havia prejuízo, era só mesmo para, será que a gente fala ou não, eu concordo integralmente com todas as razões que estão sendo postas aí. Ok. Leona, para terminar agora, Leona, vamos lá. O precedente, só para citar, o precedente anterior, que a gente não conheceu do recurso, foi o da nossa turma, né, 2202, 005, 055. 005, 055. Ok, Leona. Acho que estão todas as razões postas aí. Vamos passar para a votação. Doutor Mário, como vota? Só um momento, senhor presidente, que eu estou olhando essa questão da ementa, eu acho meio subjetivo também, que eu não estou achando que está tão absurda, não, assim, pelo contexto do lançamento, né? A ementa fala que o valor declarado colhido, né, ela é genérica, mas não está tão dissoante do lançamento propriamente, que eu estou olhando aqui. O relatório da auditoria, acho que é página 55. É bom que a gente está com tempo. Então, assim, não é tão absurdo que geraria uma nulidade, uma coisa tão descontextualizada, também subjetiva, assim, é opinião minha, só para... Já que nós somos com tempo, vamos dizer assim. Também que a gente está com tempo, gente, porque esse arrependimento matasse de uma pessoa morta que agora... Eu acho que essa questão... Vamos olhar ali na página, acho que é 150? 150, comparar com o que está no relatório, que é da 54 em diante... acho que não precisaria. Eu acho que tem, eu não lembro direito o que foi, Mário, mas eu acho que tinha coisa maior ou a menor, sabe? É um erro que todo mundo comete ali de emenda, não é nada grave mesmo, não, como eu já falei. Eu só deixei de transcrever para não dar problema, porque eu não concordava integralmente, mas nós estamos de acordo aqui. Olá, Mário, a questão da emenda não está no voto dela, Mário, vamos superar isso aí. Como é que você vota? Eu acompanho a relatora. Então tá bom. Martim? Também acompanho a relatora. Ricardo? Acompanho a relatora. Caio? Acompanho a relatora. Leonan? Eu vou divergir porque eu não conheceria do recurso. Ok. E o Juliano? Mas aí no mérito, mas eu vencido, né, já? No mérito eu acompanho. Ok. Você vai ter que fazer duas votações. Acompanha, Leonan. Você vai ter que fazer duas votações. Acompanho, tá, pelas conclusões. Acompanho pelas conclusões. Acho que fica melhor. Só fazer duas votações aqui. Por causa disso fica complicado. Juliano? Eu acompanho a relatora, presidente. Ok, eu também acompanho. Eu acho só essa questão assim, do não conhecimento e do mérito. Eu respeito aí a visão do Leonan, né? Mas assim, eu achei que também não fica amarrado em precedente pelo fato de não, sim, claro. Se a solução for adequada e satisfatória para a LID, eu não vejo assim também a gente ficar talvez numa marra em função disso, né? Também eu acho que não é o caso do Leonan, ele só fez uma proposta e o que ele entendeu melhor para o processo. Então ficou
Negar provimento por unanimidade, e votou pelas conclusões o doutor Leonan. E fica encerrada a manhã de hoje, tá? Já podem pausar a gravação, por favor, tanto a Tainá quanto os colegas.